Alô? Iam priden, excursu frage nulli, udemos effudi curis, non quidabat, olin imperio faces, legione omnia, nunc si contene, ataque dua tanto res axus optar, panem et circens. Aí, gostou do meu latim, Robson? Ficou uma merda. Caracas! Porra, bicho. Tô perplexo, tô sem condição de falar nada agora aqui, cara. Esse trecho que eu falei agora é o trecho em latim que tem a frase na origem na sátira do humorista e poeta romano Juvenal, que viveu por volta de 100 anos depois de Cristo. Essa é a frase original onde aparece a expressão pão e circo, Robson. Muito interessante, muito interessante. Mas o que é que tem a ver com o tema de hoje? O que tem a ver, Dr. Robson, é que no tema de hoje iremos falar sobre aquilo que não se fala, porque dizem, né, que como é que é? Religião, Futebol e política não se discute. Não se discute, exatamente. Iremos falar sobre um desses temas que não se discute, que é o futebol. Será que o futebol realmente só é diversão? Só é circo? Ih, rapaz. Eu queria só mencionar assim, que esse é um tema que a gente ia falar mais pra frente, só que assim, independente de quando a gente falasse, fosse mais pra frente, ou sei lá, daqui 2, 3, 4 meses, é um tema que, independente do tempo que a gente vai falar, é um tema que ele já vai nascer datado, porque é um tema que todo dia, toda semana, todo mês já vem coisa nova, já vem assunto novo. Agora mesmo que a gente tá gravando, tá tendo a Copa América, vão acontecer coisas, próxima semana provavelmente vai ter outras coisas, então assim, a gente vai falar uma coisa, provavelmente quando esse episódio sair já vai acontecer outras coisas que a gente não tem como saber, então é um episódio assim que é um episódio datado, mas é datado porque é um assunto muito complexo, tem muitas coisas para falar e provavelmente a gente não vai conseguir falar tudo. E já adianto que essa é uma parte 1 sei lá, talvez uma parte 1 de várias partes, sei lá, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, sei lá. Talvez a gente pode até pensar no futuro até em um bloco reservado para alguns episódios, assim, para a gente não se alongar tanto, falar situações curtas, né, assim, para contextualizar o nosso tema. Porque, na realidade, Moab, foi importante você falar isso, porque eu acho que quem ouvir esse episódio, sei lá, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou no ano, sei lá, daqui a 2 anos, vai continuar sendo um tema e um debate aqui atual, porque, na realidade, quando a gente vai tratar de futebol, se ele é só circo, se ele é só diversão, ou se ele engloba outras coisas. Isso. Eu falei que assim, ele é datado porque nós vamos citar determinados acontecimentos que a gente acha importante, que fizeram a gente adiantar esse episódio para agora. Mas é como você falou, o debate é atemporal. Não quer dizer que esse debate que a gente vai ter agora é um debate datado, não. Você tá certo, você tá correto nesse sentido aí. Exatamente. E justamente por ser algo atemporal, ele é recorrente. E é engraçado, Moab, porque assim, eu separei aqui algumas situações, não foram de agora, mas que elas vão bem a calhar, certo? Mas então, Dr. Robson, sua opinião logo assim de começo. Futebol é só entretenimento? É só circo? Ou é mais? Já respondo com a célebre frase: não é só futebol. Exatamente. Principalmente no Brasil, né? Que dizem que... Na verdade, eu faço mais uma pergunta a você. Você mora num país tropical, abençoado por Deus. Como é? E bonito por natureza. E você é Flamengo e tem uma nega chamada Tereza? Eu sou Flamengo, tenho uma nega chamada Sara. É isso. Então, eu também concordo com você que o futebol não é somente futebol. Com base nisso, vamos conversar um pouco sobre esse romance que o Brasil tem com o futebol e o que o futebol tem com a política, né? Já que tudo que a gente faz é político, né? Exato, é isso que eu não consigo entender. Eu não consigo. Esse tipo de posicionamento, sabe, Moab?
de que, tudo bem, de um certo modo, e eu vou até citar aqui um trecho de uma pessoa famosa aí que há uns tempos atrás se manifestou nesse sentido, e que eu entendo, e a gente até comentou aqui nos episódios passados, que diante da situação que a gente vive, muitas vezes a gente quer só se desligar, a gente quer algo para se distrair, e aí as pessoas às vezes gostam de assistir um esporte que elas acompanham para poder se distrair, algo de entretenimento, enfim, etc. Só que o futebol, assim como qualquer outra coisa da nossa vida social, não está dissociado da realidade. Eu citei isso no episódio passado, quando eu comentei um pouco sobre a Copa América, essa realização da Copa América nesse período de pandemia. Mas, de novo, não tem como você dissociar o futebol, especialmente no nosso país, quando o próprio futebol ele está intrinsecamente ligado até a nossa formação social. E isso, durante o episódio, eu vou tentar trazer alguns elementos, e eu já quero aqui até antecipar que muitas das coisas que a gente vai citar aqui, elas vão precisar ser mais aprofundadas em outros episódios. Inclusive, eu estou até citando coisas que eu vou recomendar a mim mesmo, que eu tinha separado para consumir ou para me aprofundar em outros períodos, mas por questão de tempo, por questões profissionais, acabei não verificando essas outras fontes assim que a gente vai acabar citando aqui. Mas você está fazendo uma meta-recomendação, é isso? É uma meta-recomendação, exatamente, porque eu mesmo aqui... Você inaugurou algo inédito no podcast. Eu tô cheio de... Se eu olhar pra minha estante aqui, é só o que eu tenho, metas-recomendações. Mas então, Moab, sobre isso aí que você falou, você quer acrescentar alguma coisa aí de pontapé, ou eu já posso começar aqui minha linha do tempo que eu fiz aqui? Pode, saca, eu sei que, assim, é um tema que você domina bem mais que eu, assim, eu gosto de futebol, mas acompanho futebol, mas nem próximo do que você que é fanático de futebol, que gosta de futebol. Você que gosta de bola, você que tem coleção de bolas, né? Gosta de bola, ficou bastante, né? Estranho. Ficou estranho. Inclusive, eu gostaria, na verdade, que a gente já tivesse gravando em vídeo esse episódio, só pra eu mostrar a camisa que eu tô usando agora, só da minha revolta. Por um momento, eu pensei que você ia falar, eu gostaria que estivesse gravando em vídeo pra eu mostrar minhas bolas. Que demais! Ai, que delícia! Por um momento, eu achei que você ia falar isso. Mas tudo bem. Mas continue. Ok. Bom, eu queria chamar a atenção porque é o seguinte... Não, me perdoa interromper. Na verdade, eu vou interromper assim. O motivo principal, esse tema da nosso extensa pautas futuras, foi adiantado por um motivo principal. O motivo foi o nosso presidente, nosso querido, amado, idolatrado, incomível presidente. Excrementíssimo. Bundão é o Jair. Exato. Ter aceitado a realização da Copa América quando a Argentina e a Colômbia, se não me engano, negaram a realização nos seus respectivos países. Correto? Isso, correto. Algo inédito desde a ditadura militar. Exato. Foi por isso que nós adiantamos esse tema. Com certeza. E aí você vai se lembrar, né, que aí justamente da semana passada para cá e nos últimos 3, 4 dias, havia, e ainda há, porque no momento que a gente está gravando, está acontecendo aqui o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa contra o Paraguai. Agora está aqui no segundo tempo. O Brasil está ganhando de 1-0, o gol do Neymar. E a expectativa é de que, após o jogo, os jogadores façam um pronunciamento a respeito dos últimos fatos, né? Ligados aí à seleção, essa situação de pandemia, o presidente da CBF, que tiveram aí denúncias gravíssimas contra o presidente da CBF, sobre assédio moral e sexual envolvendo uma ex-funcionária da CBF, e que agora veio à tona. E havia uma grande expectativa de que
os jogadores pudessem fazer alguma manifestação contra a realização da competição aqui no Brasil, diante desse momento crítico que nós estamos vivendo, e a cobrança foi muito forte nas redes sociais para que os jogadores se manifestassem, né, de alguma forma. Só que eu confesso que eu também até eu me iludi um pouco, sabe, Moab? Eu me iludi um pouco, mas não me surpreende, porque já tá dando como certo que os jogadores vão participar da Copa América. Estão participando, né? Não, assim, a Copa América só começa no dia 10, né? É dia 10, salvo engano, dia 10. Mas a grande questão é que o que ficou evidente é que, na verdade, eles tinham um problema mais sério com o presidente Rogério Caboclo. E que a intenção, de fato, dessa movimentação dos jogadores era justamente por esse incômodo de eles não terem sido comunicados dessa possibilidade de realização da Copa América no Brasil com antecedência. Eles acharam que foram desprestigiados ali e tal. E também tem uma situação envolvendo a questão do período de férias também dos jogadores, né? Mas aí, Raul, entra um tema também que é a questão que é um tema que envolve nosso tema, que essa frase ficou estranha, mas enfim, que é uma espécie que está em extinção. Não sei se essa frase é correta dizer, politicamente correta dizer, mas é o jogador com o jogador político, o jogador que pensa. Que no Brasil nós tínhamos, infelizmente hoje não temos mais. Não só no Brasil, na verdade, eu diria isso no mundo. O que hoje a gente tem é o jogador padrão, sei lá, jogador mercadoria, né? Que é só um mercadoria feita para vender para a Europa. Infelizmente a gente perdeu recentemente o Maradona, que existem polêmicas em cima do nome dele, mas querendo ou não, sempre foi uma pessoa que se posicionou politicamente. E outra coisa também, independente se você gosta ou não da posição dele, sempre foi firme no seu posicionamento político e sempre, até a morte, acreditou nos seus ideais e foi firme nos seus ideais. A gente, no Brasil, a gente tinha o Sócrates também. Quem mais pode lembrar aí? Olha, a geração assim dos anos 80, ela foi uma geração essa geração no fim da ditadura, né? Quando a ditadura tá chegando no fim. Isso exatamente. É porque assim, o que acontece? E aí é onde a gente, mais uma vez, é mais uma prova de que o futebol é um retrato da nossa sociedade. Porque o que acontece? Futebol sempre foi, durante a nossa história, um mecanismo, uma válvula de escape de uma determinada situação econômica para outra. Especialmente quando a gente vai tratar de pessoas que nascem nas nossas periferias e que tem ali como futebol uma possibilidade de dar um sustento para ele e para sua família, uma ascensão social. Isso, né? Exato. Então, assim, o que isso reflete é que muitas vezes, por haver uma dedicação maior ao esporte, uma dedicação para, às vezes, o estudo, para um desenvolvimento assim, mais intelectual, digamos assim, às vezes ele acaba sendo um pouco deixado de lado, porque ele está ali preocupado em garantir sua sobrevivência. E exato, aí, com o passar do mesmo. Exato. E com o passar do tempo, principalmente ali do meio para o final da década de 80, quando realmente o futebol passou a ser uma mercadoria, e que aí você via o grande número de jogadores, especialmente sul-americanos, né, saindo daqui para ir para a Europa, porque até então os jogadores faziam carreira praticamente durante a vida toda em seus clubes aqui no Brasil e depois que iam para a Europa. Mas quando começou a ter esses movimentos, é que isso ficou cada vez mais gritante e os clubes passaram a utilizar isso como uma fonte de renda e a utilizar os jogadores como mercadoria, né? E aí você tem a participação dos empresários, os empresários do meio do futebol que acabam ali influenciando as carreiras dos jogadores e muitas vezes forçam com que os jogadores apenas se dediquem, né, ao futebol e outras coisas acabam ficando um pouco mais de lado, né? Porém, ainda que isso aconteça com os jogadores, o futebol em si foi utilizado
por diferentes governos, por diferentes entidades e empresas, como uma forma de promoção de imagem, de marketing e de propagação de alguma ideia ou de alguma situação que lhe favorecesse, né? Exato. Essa desigualdade social que você falou, que infelizmente causa essa questão que às vezes os jogadores não, as pessoas que se dedicam ao futebol têm que deixar sua educação de lado, causa essa questão que você falou. Novamente, assim, eu fico meio que repetindo esse assunto, mas novamente o quê? A política influenciando o futebol, ou seja, para você se dedicar a alguma coisa que você quer, o futebol, você tem que deixar o quê? De lado a educação. Por quê? Porque essas pessoas vivem numa situação que o Estado não está presente para fornecer ao mesmo tempo o esporte e a educação. Você tem que escolher um ou outro, não é? Você tem que escolher, ou eu tento minha vida nesse esporte para tentar tirar minha família dessa situação de pobreza, eu vou tentar estudar para talvez arranjar um emprego que não vai ganhar bem e não vai, aí eu não vou conseguir pagar, conseguir tirar minha família daqui. É só esse ponto que eu queria botar aqui, eu queria complementar isso que você falou aí, mas pode continuar a questão do futebol ser usado de propaganda também. Não, e tipo assim, é uma situação que, por exemplo, eu mesmo, isso que você falou, óbvio, mal comparando, porque eu sou de uma situação privilegiada toda a vida, graças a Deus, assim, nunca passei por necessidades, mas, por exemplo, eu tive uma época que eu me dediquei ao futebol, eu tive um momento em que eu queria ser jogador de futebol, mas, especialmente na situação que eu tive, assim, mais chance de tentar seguir isso mais com mais, digamos assim, como profissão mesmo, né? Não digo como profissão, mas uma situação que eu tive que escolher foi logo no início da faculdade. Então, por ser uma situação que é muito imprevisível, é algo que é, assim, às vezes as pessoas pensam, é fácil ser jogador de futebol. Não é. Não basta você apenas saber chutar uma bola. Não é isso. Tem muita coisa em volta. E aí eu preferi, rapidinho, só para concluir, eu preferi ir por um caminho que eu achava que era mais seguro, que foi o caminho acadêmico, né, de me dedicar ao direito. Não, e sim, é outra coisa também, que às vezes as pessoas têm a ilusão que o jogador de futebol, todo jogador de futebol são o Neymar, que ganham milhões, que são patrocinados por grandes marcas, e não, a grande maioria dos jogadores de futebol ganham salários, são poucos salários, os salários deles são baixos, Com certeza. Vivem, trabalham, tem que trabalhar, o jogo é o seu trabalho como qualquer outro trabalhador, que tem que estar lá, não é vida de festa. Pô, vamos lembrar, só para que agora me veio à mente, senão eu vou acabar me esquecendo. Vamos lembrar daquele jogador, ex-jogador, né? O Wendel Lira, que ganhou o prêmio Puskás do gol mais bonito, salvo engano, não sei se foi 2017 ou foi 2018, não lembro agora, não vou lembrar o ano. Que ele jogava no Vila Nova, salvo engano, de Goiás. Ele e hoje ele é gamer, né? Na verdade, ele é jogador profissional de FIFA, participa de torneios e tal. Mas até então, até ele ficar famoso, né, com esse golaço que ele fez, ele era ajudante de pedreiro, trabalhou em padaria também. E assim como ele, é a grande maioria dos jogadores que estão atuando. Eu diria o quê? Uns 90%, 95% dos jogadores? Com certeza. A gente depois pode trazer esse levantamento mais preciso, mas eu acredito que seja por aí. E até mesmo, Moab, os árbitros. Claro que os árbitros já têm a maioria deles tem uma situação econômica um pouco mais privilegiada, porque muitos já têm outras profissões, mas também já mostra um pouco como não é esse romantismo todo. Exato. E é importante lembrar, porque assim, quando a gente fala o Brasil é apaixonado por futebol, isso parece só uma frase clichê, mas quando você analisa essa frase, é uma frase extremamente verdadeira, porque o futebol do Brasil realmente é um futebol feito por pessoas apaixonadas, porque se você for analisar
quem faz realmente o futebol mesmo de raiz, como o pessoal fala, que existe essa, futebol raiz, futebol Nutella, não sei o que, essa brincadeira, não sei como se chama. Uhum. Quem faz futebol mesmo? Futebol moderno. Isso, quem faz futebol mesmo assim, são pessoas que de manhã trabalham e estão lá de noite, estão lá depois treinando, jogando pelo seu time. Pessoas apaixonadas mesmo pelo futebol. O futebol do Brasil realmente é algo que são pessoas que são apaixonadas mesmo. É algo impressionante. O brasileiro tem essa paixão pelo futebol que, se você for pegar essa situação do Brasil e for importar para outros países, eu acho que outros países nunca dariam esse tipo de situação que a gente passa aqui, não. Países, claro. Eu digo assim, da Europa, nunca iriam aceitar isso, não. E eu acho engraçado quando você vê afirmações assim, de que o futebol e política não se misturam. Eu acho engraçado isso, porque isso é negar a própria formação da sociedade brasileira e do futebol brasileiro. Porque exato, vamos pegar a Copa de 50. O que foi a Copa de 50? Foi nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas querer mostrar para o mundo a grandeza do Brasil. Simplesmente exato. Isso. Foi simplesmente isso. E aí, outra coisa, já voltando um pouquinho para o que a gente estava comentando sobre a questão dos jogadores se posicionarem e tal. Não digo só jogador de futebol, mas eu digo figuras públicas como um todo. Essas pessoas que, né, são classificadas como celebridades, por exemplo, aqui no Brasil a gente, né, coloca atores, né, atrizes de novela, jogador de futebol, né, entre cantores, por aí vai. Nos Estados Unidos você tem, além dessas categorias, você tem jogador de basquete, você tem, enfim, né, socialites e por aí vai. Mas essas pessoas públicas, elas têm que entender que existem várias pessoas que acompanham a vida dessas pessoas. E que, querendo ou não, elas são, como hoje a gente chama, influenciadores. Exato. E assim, por mais que cada um tenha, óbvio, nós precisamos respeitar as liberdades individuais, os posicionamentos, né? O ambiente democrático precede, né, de tudo isso. Mas essas pessoas também precisam ter a noção de que elas ditam alguns comportamentos. E esse é o grande cuidado. Porque, por exemplo, quando o Gabigol faz o gol e faz aquela comemoração, né, dizendo assim, eu tenho a força, né, mostrando assim os músculos, eu tenho a força e tal, fazendo aquele gesto, quantas crianças aí, Brasil afora, não fazem o mesmo gesto? Exato. É só quando você vê, quando o Neymar corta um cabelo de um jeito e quantas crianças copiam esse corte, eu acho que você, como o Neymar, você tem que, no momento, refletir e falar, peraí, se eu tenho um poder de influenciar uma pessoa a cortar o cabelo, qual será meu poder de falar uma coisa e influenciar uma pessoa? Entendeu? Exato. Eu acho que é o seguinte, se o cara, ele não quer ser taxado ou ele não quer ser cobrado por algum posicionamento, ele não apareça. Como você vê, por exemplo, com o Messi. O Messi eu acho que é um grande exemplo atual. Você não vê... Ultimamente é que ele vem se posicionando um pouquinho mais, ele chegou a peitar também a AFA, né, que é a Associação de Futebol Argentino. Teve alguns conflitos aí recentemente. Mas você vê, é um cara que dificilmente ele tá nas manchetes por ter ido numa festa, por ter, enfim, se envolvido com polêmicas como outros jogadores são bem comuns aí, né, de estar aí nos noticiários, como o Neymar, né, enfim. Então, assim, eu acho que assim, se o cara não quer ser cobrado por essas coisas, ele evite tantos holofotes, ele tente fazer da vida dele um pouco mais reservada. Mas, ao mesmo tempo que existem também situações, eu acho que também é assim, tem momentos históricos que você pode se dar ao luxo de achar que não pode se posicionar. Mas esse que a gente vive agora, que a população brasileira vive, o não se posicionar já é uma posição. Exato. Então, assim, é crítico demais. Assim, você é o que você falou, não se posicionar é uma posição.
Mas uma coisa sou eu ou você ou qualquer outra pessoa que somos, entre aspas, ninguém. Não somos nenhum influencer. Outra coisa são pessoas Caralho, eu sou um merda. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas uma coisa é você uma pessoa que fala com 30 milhões, 60 milhões, sei lá, 100 milhões, sei lá quantos Bilhões, trilhões. Esses caras têm no Instagram, tá ligado? Uma coisa é isso. E assim, se posicione da forma que você achar que é. Se você é contra, seja contra. Se você é a favor, seja. O problema é seu, entendeu? Assim, eu tenho a minha opinião, a minha opinião é claro que eu acho que esse governo é um governo genocida. Minha opinião, a opinião do Moab Agrímpio é essa. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Agora, se você acha, não, eu acho que esse governo tá agindo certo. Posicione também, dê a cara a tapa, não é? Exato, exatamente. E assim, de um lado ou de outro, se você vai se posicionar para qualquer um dos espectros aí, você também tem que saber, se você sendo uma pessoa pública, você tem que saber que você vai ser cobrado pelo lado oposto. Você vai ser, né? Você vai sofrer aí os comentários de todos os lados. Mas é isso. A gente toca desse assunto porque, de fato, eu nutri uma certa esperança, digamos assim, de que essa situação da seleção brasileira fosse um marco histórico, assim, assim, dos jogadores, por mais que eles sejam um pouco assim, alheios, né, a questões sociais e as questões da nossa realidade. Você vai perdoar, Rosa, mas eu acho que você foi um pouco inocente aí. Não, eu fui um pouco inocente, mas tomado pela gravidade da situação, tá ligado? Uhum. Mas depois que quando eu vi, depois do afastamento do presidente da CBF, e que eu vi que aquele papozinho do Casemiro mesmo de dizer, não, o Tite já disse aí qual é o nosso posicionamento, todo mundo já sabe o nosso posicionamento. E o posicionamento deles realmente é esse. É de jogar. Eles querem jogar e que se dane o que está acontecendo no Brasil. Que se dane. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando, porque assim, tem muitas coisas que nós separamos, mas para essa primeira parte que a gente está falando da Copa América, que foi o que introduziu o tema, eu queria deixar aqui alguns comentários e muitas comparações que eu tô vendo aí, no sentido de que, estão reclamando da Copa América, mas os estaduais aconteceram, mas o Campeonato Brasileiro acontece, a Copa do Brasil acontece. Eu acho isso uma brincadeira com a inteligência das pessoas. Eu acho uma brincadeira e de muito mau gosto. De muito mau gosto mesmo. Porque assim, você vai até lembrar que no ano passado, no início da pandemia, a gente até tinha conversado no particular sobre a questão do futebol continuar ou não, né? O futebol parar ou não por conta da pandemia. E eu, naquele momento, eu tava, ao mesmo tempo que eu tava inclinado a dizer, poxa, tem que parar, não dá para continuar na situação que a gente tá. Mas também tem a outra situação, que é a mesma que envolve as outras atividades econômicas, porque o futebol, querendo ou não, movimenta bilhões no nosso país e em todo o mundo. Desculpa lhe interromper, assim, eu vou adiantar logo minha opinião, que eu acho que o futebol devia ser parado todo. Sim. A minha opinião, que não devia ter futebol, não. Eu acho que é errado ter. Eu acho absurdo você ter futebol. Assim, eu digo as competições em si, com esses. Só o fato de ter tido jogo quando o Maracanã estava sendo hospital de campanha, pra mim isso foi assim que pelo amor de Deus, foi um tapa horrível, na cara do Brasil que a minha opinião é essa. Mas horrível. Assim, hoje teve a CPI teve a CPI da Covid, né? E o presidente da CPI, o Omar Aziz, ele comentou uma coisa que eu vou botar até o áudio aí, que eu fiquei me questionando, que eu acho que é o que você vai comentar agora, né, Robson? Que é a questão dos times pequenos precisarem, né, do dinheiro.
Assim como Rondônia, o estado do Amazonas teve o campeonato estadual. E lá sai representante para a Série D, para outros campeonatos nacionais. Sabe qual é a diferença? Por que os nossos jogadores no Brasil, a comissão técnica estão trabalhando? Por causa do salário que eles têm que receber. Se não houver campeonato, muitas dessas pessoas vão passar fome. Porque jogadores que jogam no Amazonas, jogam em Rondônia, no Amapá, têm um salário pequeno. Eles não são ricos. A diferença entre os campeonatos brasileiros é que eles têm patrocínio de televisão e tem que jogar para pagar os jogadores. Esse pessoal que vem jogar não está precisando do salário no final do mês. A Copa América não vai deixar ninguém passar fome se não houver essa Copa América. É isso que eu estou querendo explicar. A diferença entre esse campeonato que Vossa Excelência fala, esses jogadores estão em campo, a comissão está ali se arriscando por necessidade. Porque o contrato deles é de 3 meses. Porque é sazonal o futebol. Senhor presidente. Só um minutinho, eu lhe ouvi. O senhor agora me ouça, por favor. Não estou. Se você achar que ele lhe chavecar, eu não estou lhe chavecando. Eu estou dizendo que a diferença entre a Copa América. É só isso. Entre a Copa América e os outros campeonatos é a questão de sobrevivência de trabalhadores. Jogadores que trabalham. Os clubes, a maioria, e Vossa Excelência sabe que foi presidente do Fortaleza, sabe que para o Fortaleza jogar tinha que ter patrocínio. Hoje não tem torcida, é um recurso a menos que entra. Essa é a diferença. A Copa América é uma vaidade. Que o Neymar não precisa de salário da CBF para viver. Não precisa. O Casemiro, que é o capitão, não precisa disso. E nós estamos falando, não é questão do jogo. Eu sou apaixonado por futebol e falo, eu sou torcedor do Nacional de Manaus, todo mundo sabe disso. Fui diretor de futebol muitos anos. Senhor presidente. Eu estou concluindo. Estou lhe concluindo. Eu ouvi atentamente. Se eu fazer um discurso querendo colocar naqueles que são contra a realização da Copa América como se fosse um torneio igual aos outros. O campeonato não é igual, o senador Marco Rogério. Senhor presidente. Pela questão financeira de sobrevivência. Só isso. Nada contra. Quem é a favor é a favor. Eu tenho minha opinião. Mas eu tenho que lhe falar a diferença entre a seleção brasileira, que não está disputando absolutamente nada. O Brasil vai ser campeão da Copa América. E daí? Moab, o que eu queria comentar é que não é discordando de você, muito pelo contrário, porque eu também acredito que não deveria ter nos moldes brasileiros não era para haver futebol, porque na realidade foi mais um outro aspecto que demonstrou a desorganização e a desarticulação de todo o tratamento que foi a pandemia no nosso país. Outra coisa é você comparar como outros lugares do mundo, como foi na Inglaterra, por exemplo, que o nível de testagem deles era algo extremamente rigoroso. Os clubes, eles faziam as próprias quarentenas dos jogadores. É tanto que até para a liberação dos jogadores agora para Olimpíadas e Copa América, os clubes só liberaram se o jogador optasse por jogar ou uma ou outra competição, né? E ainda assim tem todo aquele rigor de saiu do país, testa, passa quarentena, voltou para o país, testa, passa por mais quarentena. Teve a realização da Liga dos Campeões com público, agora recentemente, a final da Liga dos Campeões com público foi sediada em Portugal, que era um país que está com a vacinação bem avançada. Houve um controle, né, de torcida, né, na entrada do estádio, apesar que houve algumas aglomerações nos arredores. Isso foi um ponto de crítica, mas traçando esse paralelo aqui com o Brasil, só uma lembrança também, que eu acho que isso poderia ter sido feito, eu acho que daria para fazer com o futebol, que foi algo que aconteceu com a NBA. A NBA, por um momento, ela funcionou numa bolha, né? Colocaram todos os clubes num determinado local onde a incidência da pandemia era menor, e dali as delegações dos clubes ficavam mais controladas, testagem ampla, enfim, tinha um controle maior. Aqui no Brasil, essa situação, que é quando a gente fala
de situações econômicas distintas, é porque não é apenas dos grandes clubes que o futebol sobrevive. Até a estrutura do nosso futebol ela é também enraizada nessas questões, porque você tem as federações estaduais. Dessas federações estaduais, acabam que muitos desses clubes só têm uma receita prevista com a realização daqueles campeonatos estaduais, por exemplo. E no restante do ano eles não possuem mais calendário. Então você tem clubes que você tem uma equipe técnica que é contratada apenas para aqueles 3 meses ali de realização do estadual. E depois esse pessoal é demitido, vai fazer outra atividade. E passa o restante do ano sem nenhum rendimento relacionado a futebol. Já os grandes clubes não, eles possuem outras receitas, possuem patrocínios, possuem os direitos de transmissão, a verba que recebe dos direitos de transmissão, enfim. E o que o presidente da CPI falou hoje também é muito nesse sentido, porque não se fez assim uma campanha maior de coibir esses outros campeonatos aqui no Brasil por conta dessa situação econômica, né? Por conta dessa questão de dar uma oportunidade para que esses clubes pequenos pudessem ter algum tipo de renda, né? E que, enfim, não acabassem falindo, né? Exato, tem essa questão. Mas assim, eu vejo, assim, tem essa justificativa, mas de longe, assim, parece que foi mais os clubes grandes querendo dinheiro. Não, sendo bem honesto, assim. Sim, com certeza. Até porque, assim, um dos clubes que mais encabeçaram a volta do futebol no ano passado foi o Flamengo. Foi o Flamengo que pegou a goela abaixo o retorno do Campeonato Carioca, em agosto. E assim, eu quero até fazer um elogio a você, Robson, nesse momento agora de puxa-saquismo, que assim, você é flamenguista, mas assim, porque assim, eu vejo muito torcedor, e não falando só de Flamengo, não falando de vários times, que bota seu time num pedestal, e tudo que o time faz, isso não vale só pro Flamengo, não vale só pro futebol, vale pra todas as coisas. E o seu time, tudo que faz, bota o time no pedestal, e tudo que ele faz é certo, não faz nada errado. E você, pelo menos, tem essa noção que, sim, você apoia o seu time, é torcedor, mas consegue reconhecer as falhas, as coisas erradas que ele faz, entendeu? E acho isso importante. Se todo torcedor fosse assim, o futebol no Brasil era pelo menos um pouquinho melhor, não é? E saber reconhecer que o seu time é uma coisa, a diretoria passa, o seu time fica, entendeu? Isso. Eu acho esse seu comentário, essa afirmação sua agora foi certeira. É isso, pô. Porque isso já também é mais um retrato de como é a nossa realidade brasileira. Futebol sempre foi uma expressão popular. Sempre foi uma expressão cultural do povo. E o que a gente vê hoje é nada mais, nada menos do que a elitização do futebol. O torcedor Nutella, que a gente chama, né? Que é o torcedor da selfie. A gente aqui... Torcedor de arena, né? O torcedor das arenas aí. Nós aqui, infelizmente, nós não temos uma cultura de estádio, porque aqui... no interior, né, Petrolina, Juazeiro. Agora, Juazeiro tá tendo um pouco mais de destaque também com a Juazeirense. Tá tendo aí alguns destaques aí ultimamente. Nós temos aqui o Salgueiro aqui perto também, que foi campeão pernambucano ano passado, teve também algum destaque nacional. Mas o futebol local mesmo, de Petrolina, infelizmente ainda não teve um grande salto, digamos assim, de destaque, e por conta disso também, consequentemente, a gente não tem uma cultura de estádio muito forte aqui. Inclusive, eu só fui assistir um jogo oficial de futebol mesmo quando nós trabalhamos na Copa das Confederações. Olha aí, ó, os riquinhos privilegiados aí falando agora, né? Quando nós fomos trabalhar como voluntários na Copa das Confederações. Voluntários. Lá em 2013, né? Mas assim, quando você vê... Eu fui ao Maracanã em 2019 para acompanhar a semifinal da Libertadores. E, poxa, ali foi uma das minhas melhores experiências assim, na minha vida. Eu sempre falo isso porque poucas pessoas... Tem um amigo meu, quero até fazer uma saudação aqui para ele, um abraço, Guilherme, se um dia você estiver ouvindo isso aí. Guilherme foi um dos poucos que viu essa cena.
eu tava emocionado naquele dia ali, e ele também tava, porque algo que a gente só via pela televisão, poxa, e aquilo foi muito emocionante. Mas aquele Maracanã não é o mesmo Maracanã que eu gostaria de ter conhecido, que era o da Geral, aquele que cabia 100 mil torcedores, 120 mil torcedores. Você vê ali o vendedor de pipoca, o cara sem camisa, o cara, enfim, sabe? E não era aquele ambiente, não era aquela atmosfera que eu gostaria de ter conhecido. Não era mais o Maracanã do povo, né? Não era mais o Maracanã do povo. Não era. O Maracanã ali virou mais uma arena, um estádio comum, né? E não tinha aquela mesma mística de que daqueles vídeos que eu costumava ver, né, pela televisão. E assim, perdão, pode continuar. Não, por favor. Não, e outra coisa, assim, outra coisa é que eu vejo é o preço do ingresso mesmo, assim. A gente vive num Brasil que a desigualdade social é enorme. E o preço do ingresso hoje num jogo de futebol é algo absurdo. Você vê o salário mínimo no Brasil hoje pro preço de um ingresso de um jogo, é algo que você... Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai assistir um jogo? Eu quero assistir... Não todos, mas vamos supor, eu quero assistir 5, 6 jogos do meu time no Campeonato Brasileiro. Quanto é o ingresso? R$100 o ingresso. Porra, eu vou gastar R$600 para assistir 6 jogos do meu time se eu ganho R$1.000 e poucos? Que absurdo, isso não faz sentido algum, porra. Exato. Pega uma camisa de futebol hoje, pô. Você não gasta menos do que R$250 para você ter uma camisa atual do seu time. Então, esse tipo de situação só distancia o torcedor. E aí depois, assim, tem muita gente que acaba às vezes reclamando. Fulano de tal, principalmente o pessoal mais novo hoje, né? Que gosta de usar muitas camisas de clubes europeus e tal. Poxa, eu vou fazer um paralelo agora. Sei que a gente foi um pouquinho para esse tema, mas é porque eu acredito que tem muita ligação. O pessoal daqui do Nordeste, muita gente reclama porque o nordestino torce para um time do Sul, do Sudeste. Aí eu me pergunto, eu tiro por aqui em Pernambuco. O pessoal de Recife não entende porque que aqui em Petrolina tem muito flamenguista, tem muito palmeirense, tem muito São Paulino. O pessoal não entende, mas eu vou dizer para eles o porquê. Isso acontece porque por muito tempo os 3 grandes de Recife negligenciaram o torcedor aqui. E enquanto isso, a rádio e a televisão mal recebia os sinais da capital. Então não tem como você querer incriminar, querer criticar o cara porque ele torce para um time do Sul e do Sudeste. E naquele momento, por um determinado momento, o que mais se consumia, o que mais se aparecia era o time do Sul e Sudeste. É lógico que vai ter uma má influência. Mas isso tudo para a gente tá falando da elitização do futebol como mais um aspecto também exato, social, que interfere também na nossa organização social. Até outro aspecto político do futebol, a questão da quererem cada vez mais que o futebol seja só para uma pequena parcela das pessoas, né? Não para de onde o futebol surgiu, do futebol surgiu não, de onde ele realmente que era das massas, né? Que é do povo. Exatamente. Eu até separei aqui, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade. Se você me permitir, eu gostaria de recitar aqui esse poema, porque eu acho que também tem muito a ver. O título é Futebol. Futebol, eu falei assim. O título é Futebol. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesmo a volúpia de chutar na delirante Copa do Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúcidos, flutua o jogador gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade.
Eu trouxe esse poema aqui Olha aí. porque... Quem imaginaria? A gente fazer um episódio sobre futebol, aí teve latim e poema. Eu trouxe esse poema aqui porque o Drummond, ele praticamente aqui descreveu o que é essa forma de expressão cultural da nossa sociedade. E aí eu queria, no contraponto, eu queria trazer, Moab, um exemplo de alguém que não soube reconhecer e que esqueceu das raízes, né, do que é o futebol, né? Eu queria citar aqui um posicionamento que foi dado por Thiago Leifert em 2018, no período ali da Copa do Mundo. Eu não sei se você vai se lembrar desse episódio. Eu estava citando aqui no início aqui do nosso programa, mas o jogador de futebol americano, Colin Kaepernick. Kaepernick, acho que é assim. Lembro. Eu acho que é assim a pronúncia. Pronto, lembrou, né? Que ele se ajoelhava, esse? Isso, ele se recusava a cantar o hino nacional diante da escalada, né? Da escalada não, né? Da constante demonstração de violência policial contra comunidades negras, né? Lá nos Estados Unidos. E em protesto ele se recusava a cantar o hino e se ajoelhava e fazia o gesto do Black Power, né? Do movimento Black Power, né? Que é o braço erguido, né? O punho cerrado erguido. E o Thiago Leifert, na ocasião, ele escreveu um artigo. Esse artigo ele é datado de 26 de fevereiro de 2018, né? E ele justamente questionava se evento esportivo era lugar de manifestação política. E ele afirmava que, na verdade, não. Que não era um evento esportivo, não era um local de manifestação política. E aqui eu queria destacar alguns trechos aqui que ele falou. Ele diz assim, abre aspas, quando política e esporte se misturam, dá ruim. Vou poupá-los dos detalhes, mas basta olhar nossos últimos grandes eventos para entender que essas duas substâncias não devem ser consumidas ao mesmo tempo. O que me leva à minha primeira grande preocupação de 2018. É ano eleitoral. Aí aqui eu queria chamar uma coincidência, né? Não sei se você já pensou nisso, Moab, mas todo ano de Copa é ano de eleição aqui no Brasil, né? E isso não tem como você dissociar um assunto do outro, né? E aí, ele fez referência aqui, 2018, quando ele falou os dois últimos grandes eventos, foi a nítida referência à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Nas duas ocasiões, vamos lembrar que houveram manifestações contra o governo Dilma e o governo Temer, né? E aí ele veio com essa opinião. E ele fala aqui também que ele acha errado essa questão do posicionamento do atleta, porque você acaba politizando todos os lados, quando na verdade o espectador, o torcedor, ele está ali apenas para consumir aquele momento ali como um momento de entretenimento, um momento de distração, um momento de circo, como é o tema aqui do nosso programa. E ele ainda fala aqui umas outras coisas, como por exemplo, abre aspas, do ponto de vista do atleta, ele veste uma camisa que não é dele, que aliás, ele largará por um salário melhor. Uma camisa que representa torcedores que caem por todo o espectro político. A câmera e o microfone só estão apontados porque aquele jogador, por causa da camisa que ele está vestindo e de sua performance esportiva. Aí onde ele vai contra toda a origem do futebol. Porque no futebol nós temos vários exemplos de clubes que foram fundados sobre uma influência política extrema e um contexto histórico também indissociável de suas fundações. Não é verdade, mano? Exato. E assim, ele vai também, assim, vai naquele negócio que a gente falou que o jogador mercadoria, que ele esquece que por trás dessa camisa que não é dele, que é essa câmera e tudo, existe uma pessoa também. E essa pessoa tem um ideal, tem um ponto de vista, tem uma moral
que só porque tá vestindo e que ganha um salário é pra ser ignorado? Quer dizer que se eu tô pagando é pra ignorar essa pessoa que existe? Parece que é isso. Não, e tanto que ele diz aqui ainda no texto dele, ele fala que existe Twitter e Facebook para isso. Ou seja, quer se manifestar? Vá para as redes sociais. Quando, na verdade, a gente sabe o grande papel de desinformação e de polarização negativa que as redes sociais tiveram nos últimos tempos, né? E aí, Moab, eu trouxe isso aqui também já comentando um pouco sobre essa situação dos eventos que ele comentou, porque hoje um dos grandes... Quando a gente fala de futebol, e especialmente de futebol brasileiro, a camisa da seleção brasileira, eu acho que é um grande símbolo, né? Ela meio que ela concatena, né? Todo... Você gostou dessa palavra? Concatenar? O miserável é um gênio! ela reúne muito dessa simbologia. E isso a gente vê que ela foi tomada como um símbolo hoje dos bolsonaristas. A verdade é essa. E eu vou ser sincero a você, eu tenho camisa da seleção, porque todo ano de Copa eu gosto de adquirir a versão da camisa daquele ano, né? E inclusive a desse ano tá muito bonita, por sinal. Mas eu confesso a você que eu não tô tendo a mínima vontade de utilizar a camisa da seleção para justamente não ser confundido com um bolsonarista. Eu realmente não... Se eu não uso verde e amarelo não, exatamente por isso. Pra mim pra mim me dá nojo, ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. A usar verde e amarelo. Ódio e nojo. Eu inclusive eu tenho aqui. Pois é, eu tenho aqui eu tenho a camisa da Alemanha, que foi a camisa usada no 7-1, né, em 2014. E eu botei os dizeres na camisa, né? Eu botei CBF e embaixo eu coloquei 71, em referência ao 7-1. E inclusive tem naquelas manifestações de 2014 não, até na época do impeachment da Dilma, eu lembro de um vídeo que tinha um garoto, ele tava com a camisa da Alemanha, essa mesma camisa da Alemanha, no meio de várias pessoas com verde e amarelo, camisa da seleção, e ele tava com a bola e ele driblava as pessoas. Eu achei aquilo de uma simbologia sensacional, velho. Sensacional aquilo ali. O tipo de crítica que aquele moleque ali tava fazendo naquele vídeo, eu achei incrível. E isso, Moab, não sei se você vai concordar, que essa questão de utilizar a camisa da seleção como um símbolo aí dessa extrema direita, né? Ou, digamos assim, daquelas pessoas que criminalizam a política no momento que lhes interessa, né? Aconteceu ali em 2013. Não sei se você concorda comigo. 2013 em que evento? Em relação a aqueles movimentos de julho de 2013, sim, sobre os 20 centavos. Porque ali você vai lembrar que havia grandes críticas pela organização da Copa das Confederações e Copa do Mundo, porque aquela proporção dos protestos passaram dos 20 centavos para protestar contra tudo que tinha de errado no Brasil, né? Virou uma confusão que se estende até hoje, né? Que deu merda. Deu merda, basicamente. E eu acho que foi ali que houve essa apropriação, entendeu? Porque aí aqueles protestos, aquele movimento acalorado de insatisfação, né, foi levado para os estádios. A Dilma foi vaiada durante os jogos da seleção brasileira, né? Até mesmo a FIFA chegou a se pronunciar na época, porque... Rapaz, a FIFA... É porque assim, que eu falei, esse tema é um tema que vai render várias partes, vários episódios. Só a FIFA em si, eu acho que vale a pena só um episódio só da FIFA, porque ali é um caso à parte. Com certeza. Vai precisar, assim, de um episódio especial aí pra gente tratar de algumas formas de como que ela se estrutura, né? Mas
é justamente isso. Ela gosta de usar esses argumentos de que não é permitido manifestação de cunho político, mas quando é conveniente a ela gosta de dizer que permite, como é, por exemplo, o caso dessas manifestações contra o racismo que se intensificaram após a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, que os jogadores passaram a replicar o gesto que era feito justamente pelo jogador de futebol americano, o Colin, né, que a gente mencionou aqui já. Isso. E que gerou... E assim, esse Colin, inclusive, fez uma campanha para a Nike e muita gente ameaçou boicotar a Nike. Inclusive, aconteceu foi o contrário. A Nike começou a vender, foi até mais, depois fez campanha com ele. Se fudeu. Exato, com certeza. E assim, você, por exemplo, o futebol, ele é tão ligado a esse tipo de assunto porque ele acaba trazendo essas pautas para o debate, como a pauta do racismo, a pauta da desigualdade social, quando a gente vai falar de elitização do futebol, por exemplo. Quando a gente trata também do futebol feminino, a gente trata sobre a questão da misoginia, a gente trata sobre a questão da igualdade. Né? Futebol feminino é outro aí que a gente tem que... Um episódio sobre isso, futebol só, sobre futebol feminino. Sim, com certeza. Outras coisas. Com certeza. Sobre os times que têm ligação com algum espectro político, seja direita, extrema-direita ou extrema-esquerda. Isso. Olha, eu sei que o episódio já ficou um pouco longo, mas eu queria trazer aqui algumas questões que são, assim, indispensáveis da gente poder falar. O futebol moderno, como nós conhecemos, não sei se você vai saber dessa curiosidade, Moab. Ele é considerado como originário em 1863. Apesar de ter vários registros históricos aí, de até no século III, no Japão, de ter alguns registros aí da primeira bola chutada, digamos assim, o futebol como nós conhecemos, com as regras que conhecemos, ele nasceu em 1863, lá na Inglaterra. E ele justamente surgiu nesse ano após a criação da Football Association, que foi ali a organização que começou a criar as primeiras regras, né, do futebol. E isso acontecia porque também na Inglaterra, outros dois esportes também se destacavam assim como praticantes lá na época, que era o rugby e o gaélico futebol. Todos fazem parte de um gênero maior que é chamado futebol. Só que essa nomenclatura ela foi utilizada até para diferenciar um pouco a prática deles. Então, como o futebol que a gente conhece é jogado só com os pés, os praticantes na época passaram a chamar mais só de futebol, enquanto que os outros passaram a ter a denominação de rugby futebol e o gaelic futebol, como eu falei. Eu faço uma interrupção, me perdoe a interrupção nesse momento, Robson, mas você é uma pessoa que fala inglês. Você diria que você fala inglês? Eu acho que eu desenrolo, eu não passo fome. É futebol ou é soccer? É aí onde ia chegar o ponto, garotinho. É mesmo, é? Ah, perdão então. Continue. Você mentalizou, né? Liga já. Mas continua essa explanação então. Pronto, é porque é o fiozinho aqui que eu tô querendo fazer. Porque a própria nomenclatura, Moab, tem uma situação social aí envolvida. Vou te explicar. O futebol, esses três esportes aí que eu mencionei, que eram praticados na Inglaterra, eles eram praticados pela alta sociedade e pelas pessoas que frequentavam grandes estratos sociais, assim, de por exemplo, universidades, clubes, associações. Então, esses esportes eram mais praticados pela elite inglesa na época, né? E aí, o que é que acontece? Essa palavra soccer, ela era utilizada como uma abreviação de uma gíria que fazia referência à palavra association.
Não tem os dois S, os dois Cs. Os dois Cs da palavra soccer faz referência aos dois Ss da palavra association, que era uma gíria. Eu não vou saber pronunciar a gíria agora. Não. Você vai ter que pronunciar a gíria agora. A gíria era. Vamos lá. Era algo como sucker. Sucker. Alguma coisa assim, como sucker, que tinha um C e um K. E aí eles usavam soccer porque a fonética era mais fácil de pronunciar. Então, o soccer, ele, nas universidades e nesses grandes clubes, era utilizado para diferenciar o futebol dos outros esportes, do rugby e do gaélico, né? Então, soccer passou a ser algo da classe mais alta e o futebol passou a ser usado como uma nomenclatura de resistência das classes mais pobres. Porque vamos lembrar que essa época aí, de 1863, era um dos grandes apogeus aí, né, da Revolução Industrial. Então você tinha uma classe operária cada vez mais crescente na Inglaterra. E como o futebol ele era um esporte fácil de se jogar, com regras mais simples do que o rugby, do que o gaélico, então a classe operária passou a utilizar o futebol como, essa expressão futebol, né, como uma nomenclatura de resistência a essas classes dominantes que gostavam de chamar o esporte de soccer. E aí quando houve a questão dos Estados Unidos, do Canadá, eles também passaram a utilizar essa nomenclatura. Então, a própria origem do nome futebol já tem aí um aspecto social, que foge do esporte, né? E aí outra coisa, sobre esse negócio, essa questão de nomenclatura, você sabe por que nós usamos a expressão, o nome torcedor para denominar os fãs do esporte? Porque na época que eles... Que como surgiu na Inglaterra, o pessoal consumia muito pretzel. E o pretzel, para ser feito, ele é torcido. Aí o pessoal começou a falar que o pessoal comia torcida e ficou torcedor. Eu gostei da sua explanação aí, da sua explicação. Apesar que não é muito diferente do que aconteceu aqui, não. Chutei, cara. Talvez, aí. Tem a ver com essa questão de torcer, mas eu vou lhe explicar. Na pesquisa aqui que eu fiz, aqui indica que como o futebol aqui no Brasil, quando ele veio, né, pelo Charles Miller, ele também tinha esse cunho de ser um esporte elitista. Então ele era praticado nos grêmios, nas associações, nos clubes. E era uma forma também de demonstrar essa questão de uma como é que eu posso dizer? Algo que é praticado pela alta sociedade. Então, as mulheres, por exemplo, elas iam para esses clubes, essas associações, assistiam a esses esportes, e na época as vestimentas, as mulheres usavam luvas, usavam lenços, e no calor da emoção ali, elas enxugavam o suor, né, com as luvas, com esses lenços. E para limpar esses lenços e as luvas, elas torciam. Então, na época, começavam a chamar as mulheres que frequentavam esses clubes de torcedoras, por serem as torcedoras de pano, tá ligado? E aí depois se utilizou essa expressão para o lado masculino também, chamando de torcedor. E foi isso. Olha aí, interessante. Mais um aspecto social que foge do esporte aí também. Com essa curiosidade aí, vamos agora para nossos... Ah, sim, não, perdão. Vamos. Tem outra. Tem outra? Rapidamente, tem mais umas coisinhas aqui, rapidamente. Eu sei que tá longo, mas vontade, fique à vontade, fique à vontade. Perdoe, é que eu me empolgo. Mas, por exemplo, uma outra situação que é intrinsecamente ligada à formação da nossa sociedade é os títulos do Vasco da Gama na década de 1910, 1920. Esses títulos foram importantíssimos para a inclusão do negro nos clubes de futebol, porque o Vasco da Gama foi um dos primeiros clubes a aceitarem os negros e a brigarem pela profissionalização do futebol. Então, isso serviu para forçar
esses títulos, né, serviram para forçar com que os demais clubes começassem a aceitar o negro do futebol, né? Até mesmo porque também era um sinônimo de habilidade. Na época, grandes expoentes do esporte, eles eram negros. E tinha esse estigma de preconceito assim na época. E aí é outro aspecto que a gente tem que destacar. Você ia falar também de outras influências aí, né, Moab? Eu ia? Era, dos clubes? Não, sim, eu ia falar de alguns clubes que têm ligação com certos aspectos políticos, mas eu acho isso melhor deixar para um próximo episódio, porque isso aqui a gente tá se estendendo demais. Isso é um tema que eu queria aprofundar melhor, porque eu queria falar de algumas torcidas também. E tem muitos clubes que, assim, Sim. Apesar que a gente não associa muito com o espectro político, tem umas torcidas de alguns clubes famosos que têm ligação com certos espectros políticos, mas eu acho melhor deixar para outro episódio. Tá, mas só para citar, porque isso foi recente, tá? Eu tenho que citar mais um adendo. Perdoe aí os ouvintes. A gente tá tendo aí alguns amistosos na Europa. As seleções europeias estão se preparando para a Eurocopa. E teve um jogo entre Inglaterra e Romênia, que os jogadores eles se ajoelharam antes do jogo começar, se ajoelharam para fazer o movimento do Black Lives Matter, né, contra o preconceito racial. E parte da torcida, que lá agora tá... Olha só, pessoal, lá tem torcida agora, hein? Parte da torcida aplaudiu e outra parte vaiou. A parte que vaiou é porque lá eles consideram que o Black Lives Matter é tido como um movimento de cunho marxista por alguns jogadores, olha só. E técnicos e jogadores foram a público se manifestar dizendo que a pauta antirracista não segue nenhuma ideologia política. É algo que vai além da questão política, né? Eu queria falar sobre esse fato e falar sobre uma outra situação também envolvendo Eurocopa. A Ucrânia lançou o novo uniforme que vai ser utilizado na competição e a fornecedora do material esportivo colocou em alto relevo o desenho da região da Crimeia, que é palco de disputa geopolítica lá da região com a Rússia, e que isso está causando aí uma preocupação muito grande por parte da UEFA, que estão cogitando aí, inclusive, boicotar. Alguns jogadores estão cogitando boicotar a participação no evento por conta dessa manifestação aí da Ucrânia. Inclusive, jogadores ucranianos são impedidos de jogar na Rússia e vice-versa, para vocês terem mais uma dimensão do que é o futebol. Sim, não, já que você tá botando umas curiosidades aí, eu só queria botar uma última curiosidade, se não tiver mais nenhuma, que... Tenho sim, rapidamente. 10 segundinhos. Coisa rápida. Só mencionar, para quem tiver mais interesse, talvez você possa mencionar alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, clubes como Estrela Vermelha, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund e Barcelona são clubes com origens totalmente políticas. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, deem uma olhadinha na história desses clubes que futuramente a gente pode mencionar aqui de novo. Sim, eu mencionei no começo do episódio que, assim, nós temos nossos jogadores que se posicionam, estão em extinção. Eu queria fazer uma menção só a Casa Grande, que é um desses jogadores que apesar de não ser mais, assim, jogador na ativa, né, continua como uma lenda do futebol aí vivo, que se posicionou sobre os jogadores da Copa América, e eu concordo totalmente com o posicionamento dele, chamando os jogadores de covardes, por afirmar que vão disputar a Copa América. É só isso. Não é nem uma curiosidade, é só uma afirmação mesmo. É só isso. Tem mais alguma coisa para adicionar aí, Dr. Robson? Não, acho que agora nós podemos ir para nossos blocos finais. Exato. Com isso, iremos aos blocos finais. Mas antes, temos que passar uma informaçãozinha, né, Dr. Robson? Fizemos uma enquete nas nossas redes sociais, no Instagram, que agora nós temos um Instagram e um Twitter. Quem não segue a gente, segue lá no Rapaz Podcast, nas duas redes sociais, no Instagram e no Twitter é a mesma coisa. E nossa enquete era sobre se o nosso bloco de recomendação e o nosso bloco de acontecimentos históricos deveria ser no começo
ou no final do episódio. E quem ganhou foi ser no final. Então, a partir de agora, os blocos vão ser no final. Mas, assim, por enquanto vai ser no final. Daqui um tempo, uns 10 episódios, né? A gente refaz essa enquete aí. Vamos ver se o pessoal ainda concorda com essa coisa. Pode ser que no futuro vá pro começo, vá pro meio, vá pra lugar nenhum ou vá pra casa do caralho. Quem sabe, né? Exatamente. Né? E agora, que bloco, Robson? Vamos saber o que foi que aconteceu, né? Exatamente. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Então, Dr. Robson, você selecionou que datas aí pra gente? Então, Moab, faça o seu destaque aí, primeiramente. Então, Dr. Robson, eu só selecionei uma data e eu vou lhe dizer porque eu só selecionei uma data. A data que eu selecionei foi dia 7 de junho de 1977. O que aconteceu dia 7 de junho de 1977? Dia 7 de junho é considerado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Por que dia 7 de junho é Dia Nacional da Liberdade de Imprensa? Porque dia 7 de junho de 1977, 3.000 jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e instauração do Brasil de imprensa livre. O Brasil, na época, vivia a ditadura militar e era a ditadura do presidente Ernesto Geisel. Isso foi uma atitude corajosa, porque era 77 era no meio da ditadura militar. A ditadura militar, como todo mundo sabe, teve aquele período de tortura, perseguição, principalmente aos jornalistas. O Vladimir Herzog, né, que era o diretor da TV Cultura na época, tinha sido assassinado. Há apenas um ano e meio antes, a Associação Brasileira de Imprensa organizou esse manifesto. Por isso que eu selecionei só essa data. Por que eu selecionei só essa data? Porque graças à imprensa é que a gente consegue selecionar todas as outras datas, todas as outras informações e trazer para o nosso podcast e comunicar todas essas datas. Então eu achei importante selecionar essa data porque graças à imprensa, principalmente a imprensa nacional, que a gente traz todas essas informações. Então dia 7 de junho é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Excelente. Ainda mais a imprensa que vem sendo constantemente atacada e que, óbvio, aqui nós também temos as nossas críticas, as nossas ponderações. Exato. Sobre a forma também como a imprensa cobre alguns determinados assuntos, algumas seletividades também, nós entendemos isso. Só que uma democracia sem uma imprensa livre, ela é muito mais sujeita de manipulações e alienação do seu povo. Exato, a democracia custa caro. E a imprensa não quer dizer que a imprensa na democracia é perfeita. Muito pelo contrário. Mas cabe a gente não destruir a imprensa e sim tentar melhorá-la. Exato. E outra coisa, tem eu só queria dizer também que é o seguinte. É óbvio que a gente sempre quer uma situação de imparcialidade e tal. Eu acho assim, que a questão da imparcialidade com a imprensa deve ser sobre fatos. Certo? Sobre fatos. Sobre aquilo que aconteceu, a imprensa ela tem a obrigação de dizer o que aconteceu. Agora, sobre essa questão de imparcialidade, a imparcialidade de opinião, aí eu já sou um pouco mais contrário, porque eu acho até importante que os veículos manifestem a sua opinião. Tanto que nos Estados Unidos você tem empresas ligadas à imprensa que são democratas ou são republicanos. Exato, né? E aí as pessoas têm que entender que quem faz a imprensa, as pessoas que compõem a imprensa são essa frase vai soar extremamente idiota, mas as pessoas que fazem a imprensa são pessoas. Não me diga. E as pessoas têm as suas opiniões. Ninguém é imparcial. E o jardineiro Exato, é Jesus. Mas você entendeu o que quis dizer? Que ninguém é imparcial. Você não consegue ser imparcial. Quando você seleciona, quando você na sua cabeça escolhe as palavras para compor uma frase, cada palavra que você escolhe numa frase, ela tem uma parcialidade. Se você fala, pegue essa coisa do chão, essa frase tem uma parcialidade. Você podia muito bem falar, tire essa coisa do chão, ou remova essa coisa do chão. O fato de você escolher tire em vez de remova ou pegue, tudo isso tem um motivo. Pegue é uma palavra mais informal, remova é mais formal. Por que você escolheu uma palavra formal, não informal? Tudo isso é um sintoma de parcialidade. Então as pessoas têm que entender isso.
Exato. Eu acho que assim... E que você carrega toda ali a sua formação, Exato. a sua experiência de vida. Isso é uma crítica à imprensa nacional, que é essa falta de se posicionar e de mostrar sua posição clara. Não, eu sou de esquerda, sou de centro-esquerda, sou de direita. Mas é o que eu falei. Não é porque a gente tá criticando que a gente quer que acabe, sim que melhore. E principalmente nessa Exato. época que a fake news tá corrompendo a mente das pessoas, a imprensa tá tendo um papel importantíssimo em combater a fake news. Com certeza. As agências de checagem que foram criadas ultimamente é um serviço assim importantíssimo que eu acho que veio para ficar. Exato. Né? E tem outra coisa também que eu queria dar desculpa interromper, sim, mas sim. eu quero comentar, porque assim, não sei se você sabe, Robson, mas essas empresas essas grandes empresas de jornalismo são todas pertencem a uma pessoa só, que é uma atriz pornô, que é dona de todos esses jornais. Quem me falou isso Exatamente, é verdade. Foi um senador, Carlos Reis, que me disse. Isso. O cara do processamento de dados freestyle, né, que tem aí. O processo vindo aí. Vindo aí. Cara, é uma viagem, é uma loucura. E só mais pra fazer mais um comentário sobre a questão da imprensa. Aquelas pessoas que hoje dizem que eu não assisto mais a Globo. Eu não assisto a Record. Eu não assisto isso ou aquilo. Cara, tudo bem, você tem o poder do controle remoto ali na sua mão. Mas se você está insatisfeito com esse tipo de imprensa, procura a imprensa independente, procura vários portais aí sérios de notícia que são independentes, procure aí até mesmo outras fontes de informação que trabalham com fatos, que possam ser checados. E outra coisa, largue o WhatsApp, pare dessas fofocas aí de WhatsApp e tenha o mínimo trabalho de pelo menos jogar sua tia não é jornalista. Exatamente. Ao menos que sua tia tenha entrado na faculdade de jornalismo e tenha se formado de jornalismo. Aí ela é jornalista. Mas aí é outra coisa. Entendeu? Mas... Exatamente. Mas enfim. E você, Dr. Robson? Pronto. Eu destaquei aqui duas datas que eu acho que são importantíssimas. Na verdade, são datas comemorativas. É o dia 3 de junho, que marca o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. E marquei justamente essa data porque tem um movimento que eu acompanho, principalmente pelo Instagram. Eu já fui um pouco mais engajado, mas é porque esse ano tá um pouco complicado. Mas existe um movimento que é o Vire Carranca. O Vire Carranca, ele é um movimento interestadual aí, que compõe diversos estados aí da bacia do São Francisco, com o intuito de promover ações, seminários, enfim, debater e incentivar políticas públicas de preservação do Rio São Francisco, né? Nosso velho Chico aqui, que banha aqui a nossa região, né? E o rio, né, da integração nacional, que é a nossa fonte primordial de sobrevivência aqui da nossa região, que achei importante a gente destacar. E para isso, sigam justamente esse perfil, o perfil Vire Carranca. Você está recomendando, você está fazendo uma recomendação no bloco de acontecimentos? Não faça isso. Quem faz esse tipo de coisa é o pior tipo de pessoa. Inclusive você fez isso no episódio passado. Mentira, rapaz. Isso é uma calúnia. Isto é uma calúnia. É mentira. Mas é justamente porque tem uma recomendação com a lembrança aí desse dia. E o outro dia também essa outra data também que eu queria destacar, que também envolve uma questão ambiental, é justamente o dia 5 de junho, que marca o Dia do Meio Ambiente. E eu queria destacar aí nessa questão do Dia do Meio Ambiente 4 projetos de lei que merecem a nossa atenção, que um dia também a gente pretende, né? Vou discutir com o meu nobre Dr. Moab aqui, da gente colocar na nossa pauta, mas curiosamente existem 4 projetos de lei que podem ser pautados aí nesse ano legislativo. Olha só, que ironia, em comemoração, né, ao Dia do Meio Ambiente, que são o projeto de lei do licenciamento ambiental,
que é o PL 3729 de 2004. O projeto de lei sobre a grilagem, que é o PL 2633 de 2020 e o 510 de 2021. O projeto de lei sobre a mineração em terras indígenas, que é o PL 191 de 2020. E o projeto de lei de demarcação de terras indígenas, que é o PL 490 de 2007. É isso. É importante a gente estar aí atento a esses movimentos que estão cada vez mais propagados no nosso atual desgoverno. Vamos falar sobre isso. Eu até tive uma ideia agora que eu não vou falar aqui gravando, mas eu tive uma ideia para um projeto futuro aqui. Em off, por enquanto. Agora vamos para o nosso bloco de... Sim. Recomendo ações. E aí, jovem, o que é que você tem para recomendar aí? Então, como nós temos aqui no tema de futebolístico, eu selecionei 2 filmes para recomendar. Sim. Então, Robson, o filme que eu trouxe para recomendar aqui chama-se o filme Feliz Natal. É um filme de guerra, mas apesar de ser um filme de guerra, é um filme muito bom, um filme muito bonito. O filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial e conta a história de um momento da guerra onde tá na trincheira os exércitos alemão, francês e escocês. É o Natal. Durante aquele período, eles tá cada exército na sua trincheira lá, né? Naquele momento de guerra, todo mundo escondido um do outro para não levar tiro. Escondido. Eu falei escondido. Mas tá todo mundo escondido. Foi. É porque ele falou Flamengo, aí deu uma carioca. Vai. Tá todo mundo escondido para não levar tiro do outro, só que é Natal e eles começam a recitar os cânticos natalinos. Eles começam a cantar, né, as músicas natalinas. Nisso, eles resolvem uma trégua momentânea durante aquele período lá de Natal e eles saem das suas trincheiras e começam a se confraternizar. O que eram no momento inimigos, naquele pequeno momento lá do Natal, se acabam se tornando soldados, acabam se tornando amigos e ficam lá trocando fotos da família, falando sobre um do outro. E é um filme muito bonito. Olha. Porque eu mencionei isso no episódio de futebol, que tem um momento. Porque é seu desejo para 2022, não é isso? Não, porque tem um momento que rola uma partida de futebol entre os exércitos, entre as tropas, entre aspas, inimigas. Assim, o filme, a história do filme é essa, vale muito a pena ver, mesmo que eu diga o final, vale a pena muito ver, vale a pena ver que a história real aconteceu e mostra que realmente a guerra é feita só pelo quem tá lá em cima. Quem luta a guerra mesmo não tem esse ódio pelo próximo, não. E sim, é quem manda que tá interessado na guerra. É quem manda, quem incita. Exatamente. Né? É um filme muito bonito e tem um ator que eu gosto muito, que é o Daniel Bru. Que quem assistiu a série do Soldado Invernal e do Capitão América, do Falcão e do Soldado Invernal, que depois virou Capitão América e Soldado Invernal, é ele que faz o Barão Zemo. Daniel Bru. É outra recomendação, esse ator. Qualquer filme que ele faça, pode ver, Daniel Bru. E a minha outra recomendação, já mais no tema bem futebol mesmo, é um filme, não sei se você viu, Robson, que é um filme com o Pelé, entende? Entende. O filme se chama Fuga para a Vitória, com Pelé e Stallone. Já assistiu esse filme? Cara, não. É exatamente isso, é um filme Fuga para a Vitória, é com Pelé, Stallone, tem Michael Caine também e Max von Sydow também, outra recomendação de ator. Max von Sydow, pode assistir, ele tem uma lista extensa de filmes, mas ele é foda, destaca o Sétimo Selo, que é um outro filme foda pra caralho, mas pode assistir, Fuga para a Vitória, tem Pelé e tem Stallone. Assim, o filme é bom. Que rolê aleatório, assim, né? Exatamente, você descreveu exatamente o que é o filme, rolê aleatório. o filme é bom. Ronaldinho Gaúcho perde. O filme é bom. Assim, bom é um conceito relativo, entendeu? É legal, assim. É assistível. É sessão da tarde. É bom você assistir com a galera, entendeu? Mas a história é basicamente assim, é um campo de prisioneiros. De novo o tema da guerra. É um campo de prisioneiros de guerra, isso na Segunda Guerra Mundial, é que eles pertenciam à seleção
eles já tinham pertencido à seleção de futebol alemão. Aí eles têm a ideia de fazer um jogo entre os aliados e os nazistas. Aí nisso aí eles têm um plano pra fugir, porque fuga para a vitória, né? O nome do... É isso a história. Aí vale a pena pela curiosidade, que tem Pelé e tem Stallone no filme, é isso. E tem aquele célebre... É melhor ter assistido o filme do Pelé. Exato. Outra recomendação que eu não tinha pensado que você falou aí. Tem o Pelé Eterno também. Tem Pelé Eterno. Sim, qual é o nome daquele do Chespirito? O quê? O filme do... Que ele fala, o original? Porque tem um filme que o Pelé participa. Que o Chespirito é... Tem um filme, pô, que o Pelé gravou com o Chespirito. O próprio Bolanhos disse que foi uma das coisas mais marcantes da carreira dele. Eu sei que, assim, quando tem esse episódio do Chaves, que ele fala que era melhor ter visto o filme do Pelé, no original, quando ele fala assim, era melhor ter visto El Chanfle. El Chanfle era um filme, que é um filme também da equipe, né, da trupe lá do Chespirito, que ele faz um... Isso. Que ele faz um jogador de futebol. Não, ele faz um... Acho que é um goleiro, faz um roupeiro de um time de futebol, que o técnico é o Seu Madruga, que não é o Seu Madruga, que é o Ramon Valdez, né? Entendeu? Isso. Essa é a história. Entendeu? Mas se tem Pelé, eu não lembro, não. Mas a história é essa. Tem, acho que tem. Eu acho que eu posso estar falando mesmo, mas eu tenho pra mim que tem. Pra mim que tem, sim. É isso. Muito bem, jovem. Pô, gostei de suas recomendações. É isso. E você, Dr. Robson, quais são as suas recomendações? A minha eu vou dar só uma pincelada, só jogar aqui. Quem não captar pode voltar alguns segundos, pausar e anotar, porque vai ser interessante. Vou recomendar aqui alguns perfis, como o perfil do Observatório Racial do Futebol, o perfil Trivela, o Camisa 14, Verminosos por Futebol, Bola Parada, Soviets FSC, olha os comunistas aí, Futebol e Política. Todos esses perfis aí no Instagram, alguns não todos, possuem também sites que você pode estar dando uma olhadinha, e todos abordam temas que vão muito além da bola. E também vou recomendar o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol e Muito Mais do que Futebol. Esses dois podcasts também tratam sobre essa temática. Também é sobre política e futebol, né? Já que é isso que a gente está conversando. O documentário Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, de Lúcio de Castro, que ele aborda aí os períodos da ditadura do Brasil, do Chile e da Argentina, e como que o futebol foi utilizado como vitrine ou como escudo para esses regimes aí nesses países. E inclusive esse é das recomendações que serve para mim também, que eu preciso acompanhar. Também 2 livros eu quero recomendar. O Negro... mas vamos lá. O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Mário Filho, para quem não conhece, é o jornalista que dá o nome ao estádio do Maracanã. E esse livro ele é considerado como um ensaio, um resumo sobre a formação também da sociedade, e como que o tema racial também era visto no futebol, e claramente aí um reflexo da nossa organização social na época até hoje. É um livro que foi escrito já há algumas décadas, mas que está extremamente atual. E um outro livro também, que é o Como o Futebol Explica o Mundo, um olhar inesperado sobre a globalização. É o livro de Franklin Foer. Esse livro ele vai trazer diversos aspectos sociológicos, políticos, culturais, religiosos, de como que o futebol também tem essa influência no que nós somos hoje, né? Enquanto sociedade globalizada e nas mais diversas partes do mundo. É isso. É isso, Dr. Robson. Esse episódio foi realmente um episódio que você foi um craque. Que isso, você cara? Foi um craque, você tá falando sério? Entrou com bola e tudo, fez um golaço. Parabéns pra você. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade num gol. Exatamente. Jorge Benjol. Foi com tudo no primeiro pau. Ih, rapaz, o pau você não, entende. Não. Quem entende foi você, que você é especialista de futebol aqui. Mas é isso, cara.
Obrigado. Mas é como eu falei. Esse do pau você corta aí. Não vou cortar porra nenhuma, não. É como eu falei. Esse episódio é só a ponta de um tema gigantesco que a gente espera tratar em outros episódios. Em outros episódios com temas mais específicos, mais centrados. É como a gente falou, a gente só adiantou esse tema para mostrar um pouco nossa opinião e nossa indignação perante essa Copa aí, essa Copa América que está acontecendo. E lembre uma coisa: 53 e-mails recusados em 10 minutos para responder um e-mail da CBF Conmebol. É isso. Exatamente. Não é só futebol. Vamos lembrar isso, galera. Nunca é só futebol.